E aí, meus amigos, tudo bem? Então tá, né? Estamos sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, concluindo, estamos na né? O penúltimo dia da conclusão de mais um ano de batalha, de guerra, de conquistas e até mesmo de frustrações, por que não dizer isso? Bom, fazia um tempo já que eu não gravava algum vídeo mais atualizado e decidi então gravar esse último vídeo desse ano, trazendo uma mensagem, uma reflexão que eu tenho carregado durante a minha vida e que tem feito com que eu não desista de lutar, não desista de tantas coisas na vida, né? Verdade é que os obstáculos, as dificuldades, às vezes as frustrações, elas batem e tentam fazer-nos desanimar, mas nós temos que carregar algumas verdades sobre as nossas vidas. Bom, antes de continuar, antes de trazer essa reflexão, eu quero te pedir, você que não é inscrito, se você gostar desse vídeo, se inscreva. E se você gostou desse vídeo também, que você compartilhe com outras pessoas para que elas possam receber essa mensagem, né? Se você achou necessário também, se não achar necessário, não tem problema, não compartilhe. Mas eu quero compartilhar com você, penúltimo dia do ano, deixar uma mensagem, deixar uma reflexão, deixar algo de motivação para que você conclua esse ano com um propósito e que você inicie o novo ano com um propósito também revigorado, fortalecido, convicção não morta, mas convicção mais viva, mais incendiada, mais acesa, brilhante, muito mais convicta daquilo que se quer. Bom, até sou redundante nas minhas palavras, mas você sabe, eu não edito meus vídeos, então fica às vezes uma coisa confusa, às vezes surge o som do cachorro, o som da cadeira que eu estou sentado, mas não tem problema, esse vídeo vai ser mais um assim. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra, algumas verdades que eu creio que nós devemos carregar em toda a nossa vida. E todo ano que se conclui é um período que já conquistamos a mais de maturidade, e um período a menos que conquistamos também na existência. Não vamos ser sinceros, cada ano que se passa, nós ficamos um pouco mais velhos e, consequentemente, estamos perdendo ou estamos chegando próximo cada vez mais ao limite da vida. Bom, não vou falar sobre esse assunto específico, mas eu quero deixar algumas reflexões que nós podemos aderir para as nossas vidas e que nós devemos carregar, pelo menos eu penso assim, eu enxergo assim, e eu queria compartilhar com você. Talvez você consiga enxergar de uma outra maneira, mas eu acho muito interessante algumas verdades que eu consigo extrair desses vídeos, desses textos, né, refletindo sobre eles. O primeiro texto, Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 13 em diante, o apóstolo Paulo dizendo assim, vou ler no 12 melhor, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está falando sobre a salvação, sobre a conquista da salvação, do projeto de Deus para a vida dele, tantos outros aspectos, mas eu não vou entrar minuciosamente nos detalhes, mas essa mensagem ela é tremenda. Ele está mostrando que ele foi chamado por um propósito, ele foi escolhido por um propósito, ele entrou para dentro de um plano de um propósito. E depois, além disso, continua no texto, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha só, as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, eu não vou para trás,
O que ficou para trás, ficou para trás e eu prossigo para frente. Meu objetivo, meu alvo é para frente, é prosseguir, jamais retroceder. E ele continua nisso, ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, então ele além de dizer assim, olha, eu não julgo ter alcançado, eu até posso não ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E essa mensagem, ela me faz refletir que cada ano que se conclui, às vezes, quando a gente entra no ano, a gente faz alguns planos, alguns projetos. Alguns acham errado, alguns não acham legal, alguns acham nada a ver, mas alguns não. Eu, pessoalmente, acho interessante ter planos, projetos para cada ano que se passa, ter planejamento para a vida. Isso é muito interessante. Só que no meio do caminho, às vezes, encontramos frustrações, encontramos intempéries, encontramos tropeços, né? Mas Paulo dizendo, olha, mesmo que eu não tenha alcançado, eu esqueço do que ficou para trás. Se eu queria alcançar e não consegui, vou esquecer o que ficou para trás. Se eu tropecei no meio do caminho enquanto ia em direção ao propósito, ao projeto, vou esquecer do que ficou para trás. Não esquecer no sentido de memória, amnésia, não, mas no sentido de não ficar se culpando. Porque muitas das vezes nós ficamos tropeçando em pedras que estão atrás de nós. Nós ficamos tropeçando, eu queria ter feito algo e não fiz, eu queria ter agido assim e não agi, mas o que ficou para trás, meu amigo, minha amiga. O que ficou para trás não tem como retroceder. O que ficou para trás, a frustração é triste, é preocupante. Eu queria ter passado numa prova de um concurso, queria ter estudado mais, queria ter conquistado financeiramente mais, queria ter feito tantas outras coisas, mas não consegui. E ficou para trás. Porque eu não posso tropeçar no que está atrás de mim. Eu tenho que prosseguir no que está na frente. Eu tenho que ter um alvo. Eu tenho que ter um alvo, sabe aquele alvo do arco e flecha, alguém ou com uma arma que tem aquele desenho? Eu tenho que ter um alvo e o alvo tem que ser na frente, jamais para trás. Jamais retroceder, seguir sempre. Então ele diz, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam. No meio da conquista da salvação de Paulo, algumas coisas aconteceram que não era o que ele queria. Mas ele não podia ficar cada vez mais tropeçando no que estava atrás. Ele tinha que prosseguir para frente. Ele tinha que prosseguir em busca do projeto. Ele tinha que prosseguir em busca daquilo que ele queria conquistar, porque senão jamais ele chegaria lá. Então, vendo esse texto, eu vejo que para a nossa vida, esse ano que passou, quem sabe, vamos assim dizer, para mim, esse ano ele iniciou já em 2020. 2020, 2022 eu não consigo separar. 2020 e 2022 para mim fazem parte do mesmo grupo. E para mim, na minha opinião, não sei a sua e respeito a sua opinião diversa, se quiser comentar aqui embaixo, não tem problema, mas para mim esse ciclo ele está acabando e nós vamos iniciar um novo ciclo, porque de 2020 a 2022 não tem como desalinhar, então começa uma crise, começa todos os problemas na área da saúde e tantas outras coisas que eu não vou entrar no detalhe, na área política também, e aí vai. E nesse período, nós estamos concluindo nesse ano. Se a mudança no campo político para mim não me agrada, mas cada um, e não vou entrar nesse detalhe também, especificadamente. Mas em 2023 se inicia um novo ciclo, um novo projeto. E o que eu vou fazer? Eu vou chorar pelo que ficou, eu vou tropeçar no que ficou, ou eu vou realinhar, me levantar, bater a poeira e continuar caminhando? A direção é essa. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Há um alvo. Há um alvo para você que é cristão, há um alvo primeiramente na eternidade, como Paulo, para a soberana salvação. Depois,
um alvo para as conquistas na vida, porque quem não quer conquistar, né? Quem não quer ser bem sucedido, quem não quer conquistar, quem não quer ultrapassar barreiras e conquistar vitórias, todos queremos, só quem é meio doido não quer. Mas no meio do caminho, enquanto buscamos, nos frustramos. Eu mesmo, esse ano, eu tive um plano de sair da minha empresa, pegar o dinheiro e tinha alguns projetos. E, no entanto, deu todos errado. Não deram certo. Mas mesmo nos meus planos errados, Deus cuidou de mim. Glória a Deus, só tenho 1001 motivos para agradecer. E eu não posso perder o objetivo. Ainda tenho um objetivo latente, ardendo, queimando aqui no meu coração. O primeiro, da salvação. E em segundo, alguns projetos que eu realinhei, redesenhei na minha vida, analisei aonde foi que eu errei, analisei os passos errados que eu dei, analisei os projetos errados que eu planejei também e tenho realinhado o meu caminho e eu quero prosseguir em direção a um alvo. Eu tenho um alvo e o alvo é para frente. O alvo não é para trás. Não adianta tropeçar no passado. Quanta gente fica frustrado, ansioso, depressivo, angustiado e tantas outras coisas porque tropeçam no passado. O passado não é para tropeçar. Eu sei que alguém vai dizer, mas eu tenho que consertar as coisas do passado. Pode consertar sem problema, mas nunca fique no passado. Porque o passado é o que ficou para trás. O passado não tem como se recuperar ele como presente. O passado ficou para trás. O que vale é o presente e o presente constrói o futuro. O presente talvez foi construído pelo passado, mas o futuro será construído pelo presente. Eu estava conversando com a minha esposa recentemente e eu disse assim, olha, eu até estou colhendo muita coisa que eu não queria colher, porque ontem eu plantei coisas que, sem pensar, estou colhendo hoje. Mas eu quero colher amanhã coisas boas, então eu estou plantando hoje para colher amanhã. Só que eu tenho um alvo, eu não posso tropeçar no passado. Eu tenho que prosseguir para o presente, para o futuro. Eu tenho que andar no presente e prosseguir para o futuro. Então, como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. O primeiro conselho, um conselho que eu quero te dar, e esse é o conselho que eu guardo para mim, se você quiser seguir também, é bem-vindo. É prosseguir, é avançar, jamais desistir e jamais retroceder. Alguém vai dizer assim, mas nada a ver. Não, faça, se esforce para cumprir uma versão hoje melhor do que a versão de ontem. Prossiga em direção a um projeto, prossiga em direção a um alvo. O segundo conselho que eu quero dar também, nessa conclusão de ano, é baseado também na história de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus dá um conselho para ele que seja forte e corajoso. Os desafios vão ser grandes, Josué. Terminou um ciclo. Moisés morreu, acabou. Agora é você que prossegue. Seja forte e corajoso para prosseguir em direção ao projeto. Então, não desista. Tenha coragem. Coragem de pelejar, coragem de arriscar, coragem de conquistar, coragem de sonhar, coragem de ir em frente. E seja forte. Não desista, não fraqueje no meio do caminho. Esse ano, algumas coisas possam não ter dado certo, mas no próximo ano, se esforce, realinhe os seus caminhos e continue. Como Josué, seja forte e corajoso, não adianta lamuriar. Josué, quem sabe, estava chorando, Moisés morreu. E Deus estava dizendo, não, Moisés ficou no passado. Moisés, eu tinha um projeto na vida dele e ele morreu. Ficou no passado, não tropece no passado, Josué. Vá em frente, siga em frente, prossiga em direção ao projeto, porque o projeto é meu, seja forte e corajoso. Então, o primeiro conselho é avance e não tropece no passado. O segundo conselho em Josué capítulo 1, versículo de número 9, seja forte e corajoso. E o terceiro conselho que eu vou te dar em Josué 14, 7 a 11, que fala sobre Caleb. Caleb recebeu a herança e ele diz, 45 anos se passaram.
E naquele tempo, os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo, desencorajaram eles. Mas eu prossegui em seguir o Senhor. Eu tinha 40, hoje eu tenho 85. Mas eu nunca desisti, eu sempre prossegui em direção ao alvo. O alvo era o projeto, Deus prometeu. Eu queria chegar onde Deus prometeu. Ele não desistiu. Até a idade dele aumentou, mas a velhice não lhe alcançou, porque ele disse: eu estou tão forte hoje quanto o dia em que eu fui espiar a terra. Eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85 e eu tô até mais forte. Eu tô até mais forte, mais vigoroso, me dá a terra. Por quê? Porque ele não tropeçou no passado. Ele não ficou tropeçando lá, ai que eu não entrei, eu não conquistei. Não, ele continuou em direção ao projeto. E mesmo o tempo demorando, ele não desistiu. Então, o segundo conselho que eu quero te dar é: nunca desista. Mais um ano se conclui, não conquistou? Não tem problema, não desista. Próximo ano você pode conquistar. Não desista. Não desista. O segundo conselho... Bom, eu dei um conselho, dois, e o terceiro, né? O terceiro é: nunca desista. O primeiro, avance e não tropece para trás. O segundo é: seja forte e corajoso. O terceiro é: nunca desista. E o quarto, em Neemias 6:3, tentaram fazer ele desistir da grande obra que ele estava construindo, tentaram desencorajar ele, tentaram desanimar ele, tentaram fazer ele descer da grande obra, mas ele disse que não ia descer da obra, porque ele estava fazendo uma grande obra, e se ele descesse, ia parar a construção, ia parar o projeto. Ou seja, quando você começou a construir, não desça da construção. Continue construindo. Os inimigos disseram: olha, vai vir raposas e vão derrubar esse muro. Ah, não sei o que, vem tomar um cafezinho comigo. Vem tal coisa. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ele disse: não, eu não vou cessar. Porque eu comecei essa obra e eu só vou parar quando ela estiver concluída. Qual é o quarto conselho? Nunca cesse de construir uma grande obra. O teu projeto, o teu sonho, realinhe o teu caminho, realinhe o projeto. Não deu certo? Não tem problema. Bate a poeira e continue. Então é esse conselho que eu quero deixar para você. Esse ano de 2022 concluindo e esse ano de 2023 iniciando. Avance e não tropece para trás. Ninguém pode tropeçar para trás. Seja forte e corajoso. Nunca desista. E nunca cesse esta grande obra que você iniciou. E eu quero concluir com Gênesis 4:51-52. José foi traído pelos seus irmãos, foi para o Egito como escravo, enfrentou diversas adversidades. Mas em todas as adversidades, ele foi bem-sucedido. Por que ele foi bem-sucedido? Primeiro, porque Deus era com ele. Segundo, porque ele nunca desistiu de crer naquilo que Deus tinha para a vida dele. Terceiro, mesmo nas adversidades, a Bíblia não mostra ele desistindo, se atirando e desanimando. A Bíblia mostra alguém que começou com caráter, terminou com caráter. Começou crendo em Deus, terminou crendo em Deus. Começou sendo uma pessoa e terminou sendo até melhor depois, mesmo em meio às adversidades. E em Gênesis 51-52, ele ainda reconhece tudo isso e ele coloca o nome dos seus filhos, Manassés e Efraim. Um é: Deus me fez esquecer de todo o trabalho que tive na casa de meu pai e de meus irmãos. Ou seja, eu perdoei meus irmãos, perdoei tudo que eu enfrentei e Deus me ajudou. E além disso, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Em meio aos desertos, em meio às adversidades, eu não estava sozinho, Deus estava comigo. E ele reconheceu que Deus estava com ele. E pelo fato de Deus estar com ele, ele não desanimou, ele não desistiu, ele não perdeu o foco, ele não perdeu o propósito, ele não perdeu o objetivo e nem o alvo jamais.
e por causa disso ele concluiu reconhecendo que tudo que ele era e que ele tinha, Deus tinha lhe dado. Talvez você não creia em Deus, quem sabe, não tem problema. Se você não crê em Deus, eu creio por você. E se você não crê em Deus, mesmo assim eu vou lhe dizer, não adianta desistir, não adianta fraquejar, não adianta desanimar, tropeços fazem parte da vida, mas o propósito você tem que ter. E se você tem o propósito, se levante e continue. E então nós vamos iniciar um novo ano, 2023, que você conclua esse ano sem desistir, sem baixar a cabeça, sem achar que você é um fracassado. E nós vamos iniciar um novo ano continuando em direção ao projeto, ao propósito, aos objetivos. Quem sabe alguns de emagrecer, quem sabe alguns de ler mais. Eu queria ter lido muitos livros esse ano e não consegui ler a maioria do que eu me programei, mas no próximo ano sim. Eu queria ter lido a Bíblia tantas vezes e não consegui, mas no próximo ano sim, vou continuar. Vou concluir esse ano com propósito e vou iniciar um novo ano com propósito, sem desistir jamais, sem cessar esta grande obra jamais, continuando em direção a um alvo soberano, a um alvo de grande perspectiva. E como eu já disse, se você crê em Deus, Deus é a nossa esperança. E se você não crê em Deus, Deus é a minha esperança, não é a tua, mas eu vou lhe dizer, não desista. Continue na peleja, continue batalhando, continue indo em direção, tenha um propósito, tenha um objetivo. Quem sabe concurso, quem sabe estudo, quem sabe leitura, quem sabe leitura da Bíblia, leitura de livros, quem sabe formação, curso e tantas outras coisas. Eu tenho muitos alvos, muitos projetos, muitos objetivos que eu continuo em direção. Não concluí esse ano, mas se Deus assim permitir, em 2023 nós estaremos entrando em alguns propósitos e continuando em direção ao propósito principal, a um alvo, a um projeto, a um objetivo e a uma grande obra que nós iniciamos e não vamos desistir e cessar jamais. Quero deixar essa mensagem e te desejar boas festas e um feliz ano novo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos abençoar na conclusão deste ano que fica e no início do próximo ano que se inicia. Deus abençoe em nome de Jesus.